Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. De início já falo da alegria de contarmos com a visita hoje das irmãs Ana Lúcia e Silvia, irmãs da IPU de Jardim Califórnia, que fica lá na cidade de Indaiatuba, no estado de São Paulo. Irmãs que tive a oportunidade de nos encontrar na Assembleia recentemente, lá no Rio de Janeiro. Então foi uma alegria encontrá-las. Lá elas disseram: vamos a Salvador. E aí pegaram o contato: vamos aparecer lá na igreja. E vieram. Uma alegria para nós, sejam muito bem-vindas. Elas trouxeram também de lá, da IPU Jardim Califórnia e Indaiatuba, o abraço da pastora Cida, que é pastora lá do Jardim Califórnia, também estava no Rio de Janeiro. E nós também enviamos o nosso abraço através das irmãs para a reverenda Cida e para toda a comunidade de Jardim Califórnia. Conversava com as irmãs e lembrar, elas me falavam que o reverendo Gerson Urbano foi pastor dessa igreja, né? Certamente alguns irmãos e irmãs aqui lembram do reverendo Gerson Urbano, um irmão muito dedicado, muito fervoroso, já partiu para a glória. E um irmão que deu muito da sua vida à Igreja Presbiteriana Unida. Eu recordo que, ainda garoto, nos encontros de jovens, nas assembleias, o reverendo Gerson, lá presente, com seu bom humor, ele era muito engraçado, né? E também ele tinha uma veia profética muito fervorosa, as questões de justiça, essa dimensão da profecia o mobilizava muito, e ele ficava vermelho quando defendia assim, algumas ideias. Uma pessoa saudosa e querida. E também as irmãs trouxeram essa grata memória. Então, irmãos e irmãs, nos alegramos também com a segunda visita da irmã Zenite, né, que mais uma vez está aqui conosco essa manhã. Uma alegria renovada para nós, ela que está morando próximo aqui da igreja. Sempre bem-vinda, meu irmão. Pareça e caminhe conosco, que é muito bem-vindo. As demais pessoas já estão na caminhada, mas são muito bem-vindas e estamos aí na perseverança, na nossa caminhada de fé, comunhão e serviço. E o texto da meditação desta manhã encontra-se em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Que diz assim: quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão, teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: tragam isso aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram saciados e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. O número dos que comeram era mais ou menos 5.000 homens, sem contar
mulheres e crianças. Amém. É um texto bem visitado, não é, irmãos e irmãs? E começa dizendo dessa notícia terrível que Jesus recebeu, que foi a morte de João Batista. João Batista, nos versículos anteriores, já no capítulo 14, vai relatar o assassinato de João Batista, naquele processo todo com Herodes, em que Herodíades pediu a cabeça de João Batista através da filha, e Herodes cumpriu o prometido e assassinou João Batista, o profeta João Batista, aquele que veio para preparar o caminho para a chegada do Messias Jesus, que veio aplainar a terra, preparar as veredas para a chegada daquele que ele dizia que não era digno de desatar as sandálias, que era o Filho do Homem, o Salvador. Jesus foi batizado por João Batista. Eles tinham essa relação de profunda comunhão, cumplicidade na caminhada profética, na caminhada do reino de Deus. E o texto fala dessa notícia terrível que Jesus recebeu, e por isso Jesus partiu, foi de barco para um lugar deserto, afastado, para assimilar essa perda terrível de forma tão violenta, cruel, que foi a morte de João Batista. Ao se afastar, Jesus esperava ficar sozinho, mas as multidões procuraram Jesus. As multidões, sabendo que Jesus estava naquele lugar afastado, foram até ele. E Jesus, mesmo naquele momento de luto, naquele momento de tristeza, ele teve compaixão daquelas pessoas que o procuravam e cuidou dessas pessoas e curou os que estavam doentes. E aí, irmãos e irmãs, nós já encontramos algo que é essencial na vida de Jesus, na palavra que ele encarnou, que é a compaixão. No coração do Evangelho está essa experiência da compaixão. Jesus se deixava moldar, se deixava levar, se deixava conduzir pela compaixão. Essa possivelmente era a experiência mais profunda que Jesus tinha do Pai. Era experimentar a compaixão diante do sofrimento do outro, diante da dor alheia. Jesus não ficava indiferente. E Jesus não se deixava levar por planos anteriores, pela lei, por dogmas. Ele principalmente se deixava levar pela compaixão. E isso é um ensinamento, um testemunho profundo para nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus. Em primeiro lugar, a compaixão. Antes das formulações teológicas, antes das teorias eclesiásticas, antes dos dogmas, antes de lições às vezes que ouvimos durante anos sendo repetidas para nós, antes de tudo isso, a compaixão. A nossa fé, antes de chegar aqui ao nosso intelecto, a nossa reflexão, que é importante, ela passa pelas entranhas. É essa espiritualidade que Jesus vivia e é essa espiritualidade que Ele nos chama a viver. Primeiro, as entranhas. Experimentar a presença de Deus, o agir de Deus, o rebuliço de Deus nas nossas entranhas, no profundo do nosso ser. Porque é essa experiência que nos leva para onde Deus quer nos levar. É essa experiência profunda da compaixão que nos faz compreender aquilo que nós tendemos a não querer compreender e a querer julgar e excluir. É essa experiência que nos faz, às vezes, lutar contra o nosso próprio egoísmo e sair, como foi dito hoje, mais cedo, das nossas zonas de conforto. Não são as ideias que são importantes, que orientam, mas o primeiro movimento, aquilo que nos move, é aquilo que nos comove, é a compaixão. E por isso que Jesus, mesmo naquele momento adverso de dor, de perda daquele seu amigo, parceiro de profecia, de anúncio do reino de Deus, João Batista, mesmo naquele momento duro que ele precisava talvez descansar um pouco, ficar um pouco sozinho,
compaixão, ele olha para aquelas pessoas que o procuraram. Ele se volta para aquelas pessoas e coloca a sua compaixão em prática. Uma compaixão que o move a cuidar e a curar aquelas pessoas que o procuraram. O primeiro movimento da fé cristã, da espiritualidade cristã, irmãos e irmãs, é a experiência da compaixão, uma compaixão que nos desinstala, que nos incomoda, que nos move, que nos faz ir ao encontro de quem Deus coloca no nosso caminho para cuidarmos, para curarmos, às vezes com uma palavra, com um abraço, com uma partida. Seguindo adiante, essas pessoas que foram alvo da compaixão de Jesus, do seu cuidado, da sua cura, permaneceram ali, estabeleceu-se um vínculo. As pessoas queriam ficar ali perto de Jesus, porque experimentaram o seu amor. E aí se coloca uma situação prática, um desafio prático, porque os discípulos viam que já anoitecia, eles não estavam num oásis, não estavam em um lugar com frutas, com alimentos ao redor, ou com algum lugar para comprar comida perto. Eles estavam no deserto, como diz o texto. E os discípulos disseram a Jesus: esse lugar é deserto, e já está ficando tarde, a hora vai adiantada. O que é que nós vamos fazer com essas pessoas? A fome vai bater, a fome já está batendo. E os discípulos olharam ao redor: nós não temos estrutura, nós não temos recursos, nós não temos alimento, nós não temos dinheiro aqui para comprar comida para esse povo todo. E aí recomenda a Jesus: por favor, Jesus, despede as multidões, manda as pessoas irem embora, para que elas possam se virar, para que elas possam comprar alguma coisa para comer os povoados, que vão aos povoados, e esperamos que elas consigam a comida lá e tenham como comer, comprar a sua comida e se alimentar. Despede as multidões. É o pedido que os discípulos fazem a Jesus. Um pedido que é racional. A gente pode considerar que tem uma lógica nesse pedido dos discípulos. Num lugar deserto, a hora avançada, não viam recursos ali nas mãos. Como é que a gente vai alimentar esse povo? Vamos nos liberar desse problema. Despede o povo. E aí Jesus, com a sua sabedoria profética, expressão do reino de Deus, vai dizer: eles não precisam ir embora. O problema deles é nosso problema também. A dificuldade deles não é só deles, é nossa, precisa ser nossa dificuldade também. E Jesus diz: vocês é que têm de lhes dar de comer. Vocês que têm de dar de comer. E os discípulos, de forma prática, responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Olha o tamanho do problema, Jesus. Nós não vamos dar conta. Os recursos que temos às mãos não é suficiente. Nós não temos nada a fazer. Correto é despedir esse povo. É problema maior do que as nossas mãos alcançam. Mas Jesus olha para aquela situação com os olhos da fé e nos convida a olhar para a situação, as situações da vida com os olhos da fé, não murmurando o pouco que se tinha, não reclamando do pouco que se tinha, não maldizendo a Deus pelo pouco que se tinha diante daquele tamanho desafio. Não, essa não é a fé de Jesus, porque nós somos chamados a ter fé em Jesus, crer em Jesus, mas também somos desafiados a ter a fé de Jesus, seguirmos o exemplo que Jesus nos dá de como viver a nossa fé. E aqui Jesus dá um exemplo belo, porque diante do pouco, Ele não dá um exemplo de murmuração, Ele não dá um exemplo de pessimismo, Ele não dá um exemplo de acomodação, Ele não dá um exemplo de irresponsabilidade, de indiferença, mas Ele dá um exemplo de fé solidária. Fé solidária. Não é uma fé solitária, eu vou resolver o meu. É uma fé solidária. O problema do outro me diz respeito. E Deus vai nos mostrar caminhos e resolvermos juntos. E mesmo com pouco, às vezes na nossa
caminhada nós olhamos ao nosso redor e vemos poucos recursos. Nós temos poucos recursos, às vezes poucas pessoas, e às vezes caímos na tentação de dizer: não, nós não temos muito o que fazer, nós não temos nada a fazer. Deixa esses problemas das pessoas que elas próprias resolvam. Vamos cuidar da nossa família, do nosso trabalho. Nós já temos problemas demais, vamos cuidar de nós mesmos. E que cada um encontre uma solução aí, por aí afora. Como disseram os discípulos, que vão para os povoados buscar comida. Mas a fé de Jesus, irmãos e irmãs, nos chama a olhar para o pouco com outros olhos. Nos chama a olhar para o pouco com outros olhos. Lembremos que a fartura, a abundância, estava lá no palácio de Herodes, no banquete da morte, onde foi servida na tigela, da violência, da tortura e da maldade a cabeça de João Batista. Lá existia comida sobrando, mas aqui no deserto havia pouco. Mas é com esse pouco que Jesus chama a olhar com os olhos da fé. E com os olhos da fé, aquele pouco foi compartilhado. Uma fé solidária, uma fé que não é ensimesmada, mas que passa pela partilha, pela solidariedade. E Jesus, diferentemente do que se poderia esperar, não maldiz a Deus: ó Deus, porque só me deste esse pouco? Como é que nos colocas numa situação dessa, vexatória, e que com tão pouco a gente tem esse desafio enorme? Como é que pode, ó Deus? Não. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, ergue os olhos para o céu, pronuncia a bênção. Ele abençoa o povo com gratidão, com fé. Abençoa os pães e deu aos discípulos. Os discípulos precisavam participar dessa ação de fé e solidariedade. E os discípulos distribuíram as multidões. Antes ele disse para as pessoas se sentarem, no versículo 19. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama, organizou o povo. E depois tem essa palavra de gratidão, de bênção diante do Pai, e coloca os discípulos para servir o povo. Uma fé solidária, uma fé de partilha, uma fé de serviço. E assim também continua a nos chamar a não reclamarmos do povo, a não termos um olhar pessimista diante da vida, a não termos um olhar negativo diante das limitações, mas termos um olhar de fé, que a partir dos dons que Deus nos concede, os recursos que Deus nos concede, as pessoas com as quais Deus nos reúne para servi-lo, aí Ele vai agir. A multiplicação a partir da partilha. É interessante isso, irmãos. Ele não multiplica para dividir depois. Divide para multiplicar. Esse é o caminho da fé. É como Rubem Alves, o Gerson gostava muito do Rubem Alves. Rubem Alves dizia, a partir do texto de Abacuque: ainda que a figueira não dê seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Rubem Alves dizia que a fé não é portanto. Ora, temos muita comida aqui, portanto vamos partilhar. Não, a fé não é portanto. A fé é todavia. A figueira não deu seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Os recursos são poucos, todavia nós vamos dividir, e na nossa partilha esses recursos vão se multiplicar. Nós vamos repartir os nossos dons, e pela nossa fé e o agir de Deus, esses dons vão se multiplicar. É dividir para multiplicar, e não multiplicar para dividir. Na época da ditadura militar, se falava no Brasil que era primeiro preciso fazer o bolo da economia crescer. O país precisa enriquecer, crescer primeiro, ter mais recursos. Depois que o bolo crescer, é que nós vamos dividir. Esse era o discurso da ditadura militar. Quem viveu a época lembra. Então, primeiro crescer o bolo, para depois dividir o bolo das riquezas do país. Isso nunca acontecia. Era fome no Nordeste, fome no país inteiro. Quer dizer, a lógica era essa, né? Vamos multiplicar para depois dividir. É falso. O chamado de Jesus é dividir para multiplicar. Dividir, partilhar na fé, porque é partilhando e dividindo na fé que
Deus multiplica os recursos, multiplica os dons, e todos ficaram saciados. Todos comeram, ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos. Além da compaixão e do cuidado, irmãos e irmãs, dessa fé solidária, essa confiança na providência de Deus, que Ele provê, e que a partir da nossa partilha, os recursos, os dons se multiplicam e alcançam e abençoam as pessoas, esse texto também nos chama a não desperdiçar. Sobraram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E esses pedaços foram recolhidos, esses cestos foram recolhidos e nada foi desperdiçado. A fé solidária também passa por esse não desperdiçar, porque o pouco compartilhado e o pouco não desperdiçado, ele é suficiente para que todos fiquem satisfeitos. O nosso país tem alimento suficiente, mas ao mesmo tempo 30 milhões de pessoas que passam fome. Não é por falta de alimento, é por falta de solidariedade, é por falta de não desperdiçar. Nosso irmão Henrique da Trindade nos ensinou certa feita, porque a Trindade trabalha com captação de verduras lá na Feira de São Joaquim. E ele disse que ali são toneladas e toneladas de comida desperdiçada diariamente. E a Trindade tem esse trabalho de catar verduras e reaproveitá-las, uma parte pequena. Mas quanto de comida é desperdiçada ali na Feira de São Joaquim? Quanto de verduras e alimentos poderiam ser reaproveitados e alimentar as pessoas? Quanto que a agricultura familiar pode produzir mais e mais se tiver o apoio que o agronegócio tem, por exemplo? Milhões e milhões vão para o agronegócio para produzir comida para o brasileiro? Não. Para produzir grãos para serem exportados e às vezes alimentarem animais, serem transformados em ração nos países. Mas o nosso país precisa viver tanto na dimensão pequena das nossas famílias, das nossas comunidades, do bairro, da cidade, do país, essa dimensão da solidariedade, porque não vai faltar comida para ninguém, onde reinar essa partilha que Jesus ensinou, e esse não desperdiçar. Não desperdiçar os alimentos, não desperdiçar os recursos, não desperdiçar os nossos recursos do consumismo, que às vezes nos provoca e nos seduz a comprar o que a gente não precisa, mas às vezes compra por estímulos da propaganda e assim por diante. Não desperdiçar os recursos, porque aí nós vamos ter para participar da missão da igreja. Não desperdiçar os nossos dons, mas divididos, colocá-los a serviço do próximo, colocá-los a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus na nossa sociedade. Então, irmãos e irmãs, que essa palavra de Jesus nessa manhã nos alimente, seja também esses 5 pães e peixes compartilhados, que nos alimentam para viver a compaixão e o cuidado, que nos alimentam para viver uma fé solidária, repito, não uma fé solitária, voltada só para o nosso próprio filho, para a nossa própria família. Uma fé solidária, uma fé da partilha, confiando que se partilharmos não vai faltar. E Deus vai multiplicar a ponto de não só sermos saciados, mas sermos instrumento para que outras pessoas sejam abençoadas. E que esse texto também nos alimente dessa atenção para não desperdiçarmos o que temos e principalmente o que somos. Não desperdiçarmos o nosso tempo, não desperdiçarmos o dom que Deus nos dá. Subestimamos os dons que Deus nos dá. Subestimamos os dons que Deus nos dá. E tantas vezes, ao subestimarmos, desperdiçamos os dons que Deus nos dá. Mas que possamos nos alimentar desse texto, não desperdiçarmos os dons que Deus nos dá, mas cultivá-los com fé, com coragem, com disciplina, para que assim possamos distribuir e compartilhar os dons que Deus nos dá, para assim abençoarmos outras vidas e vivermos a plenitude que Jesus nos chama a viver. Vida plena, vida em abundância. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.